Deixa eu começar com uma pergunta bem simples para você. Se amanhã alguém provasse com clareza de que a Bíblia é só um livro antigo, cheio de boas intenções, você continuaria levando Jesus a sério? Porque eu percebo que muita gente vive uma fé emocional, que funciona quando tá tudo bem, mas desmorona quando tá tudo mal, quando vem a dúvida. E eu não tô aqui te julgando, pelo contrário, porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. A dúvida ela não chega batendo na porta, ela entra pela janela, de maneira sorrateira, devagar. Uma frase solta, um vídeo curto, um professor que te desafia, um comentário sarcástico na escola, na faculdade, no trabalho, um trauma. E aí a pessoa começa a perguntar: e se eu estiver me enganando com tudo isso? Então hoje eu quero conversar com você como um amigo, meu amigo. Sem gritaria aqui, mas sem uma resposta pronta também. A pergunta de hoje desse vídeo é bem clara aqui. Será que a Bíblia é realmente confiável? Será que nós podemos confiar neste livro em 2026? E eu já vou avisar, a Bíblia não pede para você desligar o cérebro, ela pede honestidade, coragem de olhar para a verdade, sem medo. Mas sabe, o caminho de Emaús, uma história bem conhecida da Bíblia, ela retrata isso com bastante clareza. Dois discípulos estavam andando ali decepcionados, confusos, com a fé toda embaralhada. Eles tinham amado Jesus, confiado em Jesus, apostado tudo em Jesus. E agora na cabeça deles tudo tinha acabado. E o que Jesus faz com eles nesse momento? Ele não aparece como um trovão no céu dizendo acredita e pronto, é isso e acabou. Ele entra na conversa, ele caminha junto com eles, ele ouve e depois ele vai e abre as escrituras explicando de Gênesis, Apocalipse, todo. Ou seja, quando a fé está tremendo, Jesus não oferece só um abraço, ele oferece fundamento, fundamentação. Ele leva os dois para o texto bíblico, para a palavra, para a história. E eu acho isso muito bonito, cara, porque nos mostra uma coisa que Deus não tem medo das nossas perguntas difíceis. Ele prefere que as nossas perguntas nos levem a Ele do que nos levem em outros lugares. Agora vamos para o que interessa aqui, o centro desse episódio. Quando alguém diz assim, a Bíblia não é confiável, geralmente essa pessoa quer dizer três coisas, ou uma dessas três coisas. Que ela foi mudada, foi inventada ou que ela é contraditória. Então vamos quebrar esse episódio em partes aqui do jeito certo, tá bom? Primeiro, a Bíblia foi mudada, essa afirmação. Tá bom, mas foi mudada como? Muita gente usa a comparação daquela brincadeira telefone sem fio. Só que o telefone sem fio é um método péssimo para comparar, porque é uma pessoa cochichando para outra através de um fio, sem muita base, né? Mas os manuscritos antigos, a base da Bíblia, ela funciona de outro jeito completamente diferente. Ela deixa rastros, evidências ao longo da história. E aqui vem um ponto central que muita gente acaba que não sabe, mas muda tudo. O Novo Testamento é um dos textos mais bem documentados que existem na face da Terra. A gente está falando de mais de milhares de manuscritos em grego, e se somar todas as versões antigas em diversas línguas, a gente chega em mais de dezenas de milhares. Tem um exemplo específico que eu gosto, o papiro de Rylands, que é um fragmento do Evangelho de João. Ele é datado por cerca de 125 depois de Cristo, poucas décadas depois do original. E aí tem uma comparação para você entender. O clássico, como a Ilíada, que é um livro muito famoso, é super respeitado, tem pouquíssimos manuscritos e com intervalo gigantesco entre um e outro, mas mesmo assim as pessoas levam a sério. Você percebe o ponto aqui? Não é que a Bíblia não tem cópias, ela tem até cópias demais, e ironicamente, nesse sentido que nós estamos conversando, isso é muito bom, porque quanto mais testemunhas textuais você tem, mais fácil é comparar, identificar e reconstruir o texto com precisão. Existem variações sim, claro que existem, mas a maioria esmagadora delas é pequena, ortografia, a ordem das palavras e detalhes que não mudam o núcleo do que está sendo dito no texto. Então a pergunta aqui que a gente precisa fazer é, não é, perdão, existem variantes? A pergunta é, dá pra gente recuperar o texto com segurança? E a resposta é clara, claro que dá. O segundo tópico aqui é a Bíblia foi inventada. Inventada por quem e por quê? Pra quê? Essa parte é interessante porque a Bíblia ela não parece uma propaganda bem feita. Se ela fosse inventada para manipular, ela seria até mais conveniente. Os heróis seriam mais impecáveis, os líderes não cairiam em pecado, os discípulos não seriam covardes, as histórias não teriam partes de vergonha. Mas o texto, ele é até escandalosamente honesto. A Bíblia mostra gente real, gente pecaminosa como eu e você. E mais, ela é uma biblioteca inteira, não é um panfleto. São 66 livros escritos por 40 autores ao longo de mais de 1500 anos, gente diferente, perfis diferentes, reis, pescadores, generais, agricultores, profetas, e mesmo com toda essa diversidade enorme, existe um fio que costura tudo, o plano de Deus para salvar a humanidade por meio de Jesus.
Isso é uma coerência que não se sustenta com esse papo de que foi inventado, porque inventar uma mentira já é difícil. Agora, inventar uma mentira que se sustenta através de séculos, com toda essa diferença, é outra conversa, porque tudo isso aponta para o mesmo centro. A Bíblia não é só um livro de moral, de autoajuda, ela se apresenta como a revelação do caráter de Deus. E Jesus é a chave da leitura bíblica, é a chave de tudo isso. Ele mesmo disse que as Escrituras apontam para ele. Então, se você lê a Bíblia e não vê Jesus no centro dela, você está lendo só a casca. Terceiro ponto. Tá, mas e a história? Tem evidências fora da Bíblia? Tem. E esse ponto é importante porque muita gente acha que a Bíblia vive num mundo paralelo, espiritual, e não vive. Você tem referências históricas que confirmam, muitas, inclusive, por fora, fatos centrais como a crucifixão de Jesus por meio de Pôncio Pilatos, a menção de figura como Jesus e João Batista em outros registros históricos. Isso não prova cada detalhe da nossa fé, mas derruba a ideia de que nada disso aconteceu. E tem uma outra camada ainda, a camada da arqueologia. A arqueologia não prova Deus, mas ela conversa com a geografia e com a história. E existem inscrições e achados que confirmam personagens e cenários bíblicos como Davi, evidências ligadas até o período romano ali e outros achados relevantes. De novo, isso não é uma fé cega, é uma fé que pisa no chão baseado na história. 4. Tá, mas e as profecias? Esse é um assunto que, se você levar a sério, ele te persegue, porque a Bíblia não só fala de passado, ela se arrisca no futuro. E várias profecias ligadas ao Messias são bem específicas aqui. Lugar de nascimento, perfil do servo sofredor de Isaías, detalhes do seu sofrimento, rejeição e por aí vai. A pessoa pode tentar explicar isso tudo como coincidência, claro que pode, mas quando as peças começam a se encaixar demais, você precisa pelo menos admitir que isso precisa ser olhado com cuidado. Quinto ponto aqui. Tá, mas então por que tem tanta gente que não confia na Bíblia? Sabe, nem todo mundo rejeita a Bíblia por causa da falta de evidências ou das evidências. Muita gente rejeita por causa de feridas abertas no coração. Porque alguém usou a Bíblia para machucar ele, para controlar, para humilhar. Infelizmente, isso acontece. É real e é parte do pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu queria te dizer aí pessoalmente, olhando no seu olho. A Bíblia não é culpada pelo abuso que fizeram usando ela. O abuso é causa de quem é culpa de quem abusou. E é por isso que o texto de Emaús é tão terapêutico, porque Jesus não usa as escrituras para esmagar, para atacar aqueles homens, ele usa elas para reconstruir, para que eles sintam a presença dele. Ele mostra que a história fazia sentido, que Deus não tinha perdido o controle e que o sofrimento que eles estavam passando não era o fim. Ele mostra que a fé não era um salto no escuro, não é uma ponte invisível, era uma resposta a uma narrativa real. Mas se a Bíblia for confiável, então será que Deus não está em silêncio? Ele falou, gente. E isso muda a nossa vida, porque muita gente vive como se Deus fosse só um sentimento, algo esotérico. Um dia eu sinto e outro não. Um dia ele parece perto e outro dia parece longe. Mas se Deus falou, então o que eu não dependo só do que eu sinto. Eu tenho onde pisar. E é aqui que entra uma frase que eu gosto muito. Existe sede e a sede existe porque existe água. E existe busca. E a busca só existe porque existe a verdade. Sabe? A gente não inventa a fome do nada. A fome aponta para a comida e a sede aponta para a água. Tudo tem uma solução. Então, quando você sente essa inquietação aí dentro, essa busca, esse tem algo faltando, não é um sinal de fraqueza, é um sinal da sua humanidade. Sabe? Como é que você testa tudo isso que eu falei na prática? Do jeito mais simples possível. Lendo a palavra, lendo as escrituras, abrindo esse livro e lendo direito, não como um amuleto, não como algo que vai te proteger das coisas da vida, não como um abre o versículo do dia em qualquer um aqui lê, mas leia com uma pergunta: qual é o contexto que isso aqui foi escrito, por que foi escrito, onde isso foi escrito, o que isso revela sobre Deus, onde Jesus aparece aqui. Um método que funciona muito é escolher um versículo específico, entender o pensamento ali e meditar até isso falar com você. Porque a Bíblia não é só informação aleatória, ela é para te formar. E ela não transforma só as suas ideias, ela transforma também o seu coração. E talvez esse seja o argumento principal, porque a Bíblia atravessa séculos e continua restaurando as pessoas. Gente ansiosa, gente quebrada, gente culpada, gente vazia, transformada pela fé. Ela não é um manual frio, ela é uma ponte.
E Emaús prova isso. Os discípulos começam andando tristes e terminam queimando por dentro. Não porque eles foram manipulados a crer em algo por alguém, mas porque a palavra, quando ela é aberta por Cristo, faz sentido do mundo e faz sentido da gente. Você não precisa ter medo de investigar a Bíblia, você só precisa ser honesto com ela. Porque se ela realmente é falsa, você vai descobrir. Eu te faço esse desafio. Mas se ela for verdadeira, você vai ser encontrado pelo Senhor. E às vezes o que a gente chama de dúvida é só o começo para uma fé mais madura, porque lembre-se, Deus não tem medo das nossas perguntas. Se isso te ajudou, se inscreve aqui no canal, porque a ideia dessa série é essa, uma fé que não foge das perguntas. E comenta aqui embaixo qual é a sua maior dúvida sobre a Bíblia. Contradições, profecia, história, eu quero te ajudar respondendo nos próximos vídeos, quem sabe a sua dúvida. Coloca aqui nos comentários e quem sabe eu não faço um vídeo específico para essa dúvida, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, que Deus te abençoe e até mais.